Se aproxima o final de semana e tem muito boato, terrorismo cibernético. A agenda do medo está atravessando muito do debate político brasileiro. Eu queria inverter um pouco isso e não é para escamotear, falar, não vai ter problema, não tem como afirmar isso, mas em relação aos atos de domingo, vamos avaliar pelo outro lado? Vejam só, quem elege Bolsonaro é a Operação Lava Jato. Sem a Operação Lava Jato, Bolsonaro jamais seria eleito com um discurso antipolítica e protofascista. A Lava Jato está rachado. Bolsonaro foi um enorme, um gigantesco cabo eleitoral de vários governadores, alguns que se arriscaram na carreira política, né, como o Wilson Witzel do Rio, que era magistrado, e outros que flertaram com a extrema-direita, sendo da direita clássica, como é o caso de João Dória Júnior. A direita está rachada completamente. Se a gente for acompanhar as entrevistas, por exemplo, de João Dória Júnior e Wilson Witzel em relação a Jair Bolsonaro, é um conflito deflagrado. Sérgio Moro, a mesma coisa. O MPF está de ponta a ponta, já não é mais aquela força unitária em torno da Republiqueta de Curitiba. Que mais? Vamos além? Vamos além. A gente pode estar calculando o risco, a instabilidade política em função dos atos de domingo. Eu vou citar que um companheiro aqui do Rio Grande falou essa semana que eu dou toda a razão. A maior instabilidade política, que sim, poderia ter virada de mesa, caso as eleições de 2018 fossem limpas, 100% limpas, sem suspeita de fake news, como agora tanto o TSE como o Supremo investigam, e o professor Fernando Haddad fosse eleito e não Jair Bolsonaro. Alguém garante que ele ia assumir? Alguém garante que ele ia governar? Alguém garante que não ia ter virada de mesa? O reformismo convocou para não ir para a rua? Desculpa, para não ir votar? Ou para não ir para a rua nos atos do ele não e isso, aquilo, outro? Muito pelo contrário. Então, ficar no sofá não vai resolver nada. Óbvio que tem a pandemia. Óbvio que tem que respeitar minimamente temas de aglomeração, etc. Mas, gente, os galinhas verdes ou os pintinhos amarelinhos estão nas ruas. Não é para deixar a rua 100% para quem está ameaçando fechar regime ou apoiar uma suposta intervenção militar. Que também creio eu que não vai ocorrer de jeito nenhum, mas de tanto blefar, uma hora acontece. Por fim, 37, o plano Cohen. Aquela armação lá do fascista Olímpio Mourão. O outro Mourão que é fascista. Ir ou não ir para a rua e impedir alguma coisa? Gera lei de segurança nacional? É outra situação, realmente outro contexto. E o lado de lá é a Amazônia, tá? A Amazônia é uma bagunça sem fim. É evidente que não é para subestimar nenhum tipo de risco político, mas diante da deflagração do racha do centro-direita até a extrema-direita, tem muito mais risco político do lado de lá que do lado de cá. Para fechar, lembremos-nos da posição do Supremo hoje e da posição do Supremo em 2018, quando foi emparedado pelo Twitter do Eduardo Vilas Boas. A coisa mudou e o jogo tá virando. Só que é jogo jogado, né? Não adianta jogar de sofá porque não vai resolver nada. Vamos à luta.